Essa ferrovia está fazendo algo que ninguém esperava. Ela está matando o comércio marítimo. O que antes levava 40 horas, agora leva menos de 5. E isso está redesenhando completamente o mapa do Sudeste Asiático. Construída por engenheiros chineses. Por décadas, as montanhas acidentadas do Laos eram mais do que apenas uma paisagem. Elas eram uma prisão geográfica. Com apenas 7 quilômetros de ferrovia precária em todo o país, o Laos era a única nação sem saída para o mar no Sudeste Asiático, isolada, esquecida e economicamente sufocada. Mas hoje, essas paredes estão caindo. Uma artéria de 1.035 quilômetros de aço e concreto de alto padrão atravessou o chamado Teto da Indochina, transformando completamente o país, de sem acesso ao mar, para conectado ao mundo. Essa é a ferrovia China-Laos, um investimento de 6 bilhões de dólares que está reescrevendo as regras do comércio global. E ao entrar em 2026, os números impressionam. Mais de 72,5 milhões de toneladas de carga já passaram por esse corredor. São mais de 3.800 tipos de produtos, de eletrônicos sofisticados até alimentos frescos. Enquanto os modernos trens Lankan atingem 160 km por hora, o que está em jogo é ainda maior do que as próprias montanhas que eles atravessam. Porque isso não é só sobre reduzir uma viagem de dias para apenas 10 horas. É sobre um país pequeno equilibrando-se em uma linha extremamente fina. De um lado, uma prosperidade sem precedentes. Do outro, uma dívida gigantesca, quase metade de todo o seu PIB. Então a pergunta é: isso é o início de uma nova era na Ásia? Ou uma gaiola dourada construída com infraestrutura? Vamos mergulhar nisso. No mundo de alto risco da engenharia global, todo projeto tem seus inimigos, geralmente a gravidade, o clima ou o orçamento. Mas nesse caso, o primeiro inimigo foi um fantasma. Entre 1964 e 1973, o Laos se tornou o país mais bombardeado da história em relação à sua população. Mais de 2 milhões de bombas foram lançadas sobre seu território. Antes mesmo de colocar o primeiro trilho no chão, as equipes enfrentaram um desafio invisível. Era preciso remover cerca de 80 milhões de bombas não detonadas, ainda escondidas nas sombras da selva. O comandante-em-chefe Li Bin descreve os primeiros dias como uma verdadeira guerra invisível. Desarmadores e milícias locais tinham que avançar a pé, centímetro por centímetro, por uma espécie de terra de ninguém, já que o terreno era perigoso demais para qualquer máquina pesada. Para o engenheiro-chefe Liu Tianli, o medo de uma bomba explodir sobre uma perfuradora de túneis era uma pressão psicológica constante, que marcou toda a primeira fase da construção. E quando finalmente o solo foi limpo, a verdadeira batalha começou, contra o chamado Teto da Indochina. Estamos falando de uma jornada com 167 pontes e 75 túneis gigantescos, apenas na parte do Laos. Isso representa 62% de toda a ferrovia. O mapa revela uma complexidade impressionante, como o túnel da Amizade, de 9,59 quilômetros, que literalmente costura dois países, 7,17 quilômetros na China e 2,42 quilômetros dentro do Laos. Mas o maior desafio de todos foi o túnel Andin, um monstro de 17,4 quilômetros, que forçou engenheiros a inovar como nunca antes na história ferroviária chinesa. Eles não estavam apenas escavando, estavam lutando contra altas temperaturas nas rochas, gases tóxicos e invasões repentinas de água. E o drama da engenharia atingiu seu ápice no rio Mekong. A travessia da chamada Mãe dos Rios exigiu a construção de 2 megapontes próximas a Luang Prabang. A ponte Luang Prabang, de 1.458 metros de longura e 34 vãos gigantes, foi uma obra de precisão absurda, concluída 7 meses antes do prazo, mesmo com as correntes turbulentas do rio. Mais ao norte, a ponte Ban Ladan se destaca pela altura impressionante. Seu pilar mais alto chega a 57,5 metros, o mais alto de todo o projeto. Mas o maior desafio não era apenas a altura, nem profundidade. Era algo muito pior: a chamada rocha viva.
No túnel Huai-Fulai, os engenheiros enfrentaram um tipo de rocha extremamente instável, a classe V. Ela se deformava 10 centímetros por dia. Agora imagina isso, você escava e a montanha tenta te engolir de volta na mesma velocidade. Os engenheiros chineses não apenas venceram esse túnel utilizando o método de desvio com escavação paralela, eles dominaram a montanha, transformando um verdadeiro pesadelo geológico em um corredor de aço onde trens passam a 160 km por hora. Mas para entender o tamanho desse projeto, a gente precisa olhar além do aço e da pedra. Até o final de 2025, a ferrovia China-Laos já se transformou oficialmente no corredor dourado do Sudeste Asiático. E os números são absurdos. No início de 2026, essa artéria de 1.035 quilômetros já transportou mais de 76,8 milhões de toneladas de carga. São mais de 3.800 tipos de produtos, desde eletrônicos sofisticados até alimentos frescos. Enquanto os modernos trens Lancan atingem 160 km por hora, o que está em jogo é ainda maior do que as próprias montanhas que eles atravessam. Porque isso não é só sobre reduzir uma viagem de dias para apenas 10 horas. É sobre um país pequeno equilibrando-se em uma linha extremamente fina. De um lado, uma prosperidade sem precedentes. Do outro, uma dívida gigantesca, quase metade de todo o seu PIB. Então a pergunta é: isso é o início de uma nova era na Ásia ou uma gaiola dourada construída com infraestrutura? Vamos mergulhar nisso. No mundo de alto risco da engenharia global, todo projeto tem seus inimigos, geralmente a gravidade, o clima ou o orçamento. Mas nesse caso, o primeiro inimigo foi um fantasma. Entre 1964 e 1973, o Laos se tornou o país mais bombardeado da história em relação à sua população. Mais de 2 milhões de bombas foram lançadas sobre seu território. Antes mesmo de colocar o primeiro trilho no chão, as equipes enfrentaram um desafio invisível. Era preciso remover cerca de 80 milhões de bombas não detonadas, ainda escondidas nas sombras da selva. O comandante-em-chefe Li Bin descreve os primeiros dias como uma verdadeira guerra invisível. Desarmadores e milícias locais tinham que avançar a pé, centímetro por centímetro, por uma espécie de terra de ninguém, já que o terreno era perigoso demais para qualquer máquina pesada. Para o engenheiro-chefe Liu Tianli, o medo de uma bomba explodir sobre uma perfuradora de túneis era uma pressão psicológica constante, que marcou toda a primeira fase da construção. E quando finalmente o solo foi limpo, a verdadeira batalha começou, contra o chamado Teto da Indochina. Estamos falando de uma jornada com 167 pontes e 75 túneis gigantescos, apenas na parte do Laos. Isso representa 62% de toda a ferrovia. O mapa revela uma complexidade impressionante, como o túnel da Amizade, de 9,59 quilômetros, que literalmente costura dois países, 7,17 quilômetros na China e 2,42 quilômetros dentro do Laos. Mas o maior desafio de todos foi o túnel Andin, um monstro de 17,4 quilômetros, que forçou engenheiros a inovar como nunca antes na história ferroviária chinesa. Eles não estavam apenas escavando, estavam lutando contra altas temperaturas nas rochas, gases tóxicos e invasões repentinas de água. E o drama da engenharia atingiu seu ápice no rio Mekong. A travessia da chamada Mãe dos Rios exigiu a construção de 2 megapontes próximas a Luang Prabang. A ponte Luang Prabang, de 1.458 metros de longura e 34 vãos gigantes, foi uma obra de precisão absurda, concluída 7 meses antes do prazo, mesmo com as correntes turbulentas do rio. Mais ao norte, a ponte Ban Ladang se destaca pela altura impressionante. Seu pilar mais alto chega a 57,5 metros, o mais alto de todo o projeto. Mas o maior desafio não era apenas altura, nem profundidade. Era algo muito pior: a chamada rocha viva. No túnel Huai-Fulai, os engenheiros enfrentaram um tipo de rocha extremamente instável, a classe V. Ela se deformava 10 centímetros por dia. Agora imagina isso,
Você escava e a montanha tenta te engolir de volta na mesma velocidade. Os engenheiros chineses não apenas venceram esse túnel utilizando o método de desvio com escavação paralela, eles dominaram a montanha, transformando um verdadeiro pesadelo geológico em um corredor de aço onde trens passam a 160 km por hora. Mas para entender o tamanho desse projeto, a gente precisa olhar além do aço e da pedra. Até o final de 2025, a ferrovia China-Laos já se transformou oficialmente no corredor dourado do Sudeste Asiático. E os números são absurdos. No início de 2026, essa artéria de 1.035 quilômetros já transportou mais de 76,8 milhões de toneladas de carga. São mais de 3.800 tipos de produtos, desde eletrônicos sofisticados até alimentos frescos. Como manter alta velocidade e estabilidade em um país que é basicamente uma mistura de selva úmida com montanhas por todos os lados? Diferente dos trens Fuxing tradicionais que operam entre Pequim e Xangai, o Lancan foi projetado com uma arquitetura chamada defesa tropical. Engenheiros da CRRC Puzhen e Juzhou aplicaram uma técnica especial de pintura ecológica capaz de atingir um brilho espelhado de 95 GU ou mais. Mas isso não é estética, é engenharia pura. Uma camada protetora de alta densidade, 3 vezes mais espessa que o padrão da indústria, criada para resistir aos efeitos corrosivos dos raios ultravioletas extremos do Laos e às chuvas de monção, que podem ultrapassar 3.000 milímetros por ano. Mas a verdadeira mágica acontece no exato momento em que o trem entra em um túnel. E lembra, essa ferrovia tem 75 túneis só no Laos. Quando um trem entra em um túnel a 160 km por hora, a pressão do ar muda instantaneamente. Isso pode causar desconforto nos ouvidos ou até desgaste estrutural ao longo do tempo. Mas o Lancan resolve isso com um sistema avançado, o Sistema Ativo de Estabilização de Pressão. Em milissegundos, sensores detectam a mudança de pressão e selam automaticamente as válvulas de ar da cabine, mantendo o ambiente interno completamente estável. Resultado? Os passageiros podem tomar um café laosiano, em total silêncio e conforto, enquanto o trem atravessa a montanha como se fosse nada. No início de 2025, mais de 1.300 novos assentos foram adicionados à frota para atender a demanda crescente. E olha esse detalhe: os assentos não são apenas tecido, eles trazem um padrão inspirado na Doc Champa, a flor nacional do Laos, tecida com precisão chinesa. Esse trem não transporta apenas pessoas. Ele é uma verdadeira missão diplomática em alta velocidade, movida por 25.000 volts de eletricidade. Mas enquanto os trilhos de aço definem o caminho, é um sistema digital invisível que garante a segurança. Essa é a primeira ferrovia inteligente de verdade do Sudeste Asiático. Em parceria com a Huawei e o China Railway Electrification Engineering Group, foi instalada uma rede 5G completa em toda a extensão da ferrovia. 508 km na China e 422 km no Laos. Mas isso não é para assistir vídeos. Isso é a base de um sistema chamado 4 Unidades. Um centro de controle com inteligência artificial que utiliza sensores IoT instalados ao longo dos trilhos, capazes de detectar até a menor vibração. Na perigosa província de Yodong-sai, onde deslizamentos de terra são comuns, esses sensores conseguem identificar qualquer queda de detritos e enviar um sinal de emergência ao maquinista, antes mesmo do trem chegar ao perigo. Enquanto os trens seguem em alta velocidade, esses sensores registram cada detalhe da operação em tempo real. Enfrentando ambientes extremos e condições climáticas imprevisíveis, a tecnologia ferroviária chinesa é testada constantemente, e cada dado é cautelosamente analisado. Porque até hoje, os engenheiros chineses não pararam de evoluir a tecnologia de trens de alta velocidade. E no futuro próximo, ainda mais inovações serão aplicadas ao sistema ferroviário de alta velocidade da China, um dos mais avançados do mundo, desenvolvido independentemente. No porto terrestre de Mohan, a tecnologia simplesmente eliminou o antigo pesadelo da alfândega. Hoje, scanners robóticos inspecionam caminhões em segundos, e corredores digitais compartilhados fazem com que motoristas parem apenas uma vez, em vez de 2. O resultado? O tempo de liberação de cargas despencou de 40 horas para menos de 5 horas, um salto de eficiência de 800%. Mas, ao mesmo tempo, esse projeto teve que responder uma pergunta crucial.
É possível construir uma mega infraestrutura sem destruir o meio ambiente? A resposta está em 3,07 milhões de metros quadrados de vegetação restaurada. O engenheiro-chefe Huan Dai-wen e sua equipe, conhecida como Time Florescer, tomaram uma decisão inusual. Eles recusaram o uso de sementes importadas. Em vez disso, passaram anos trabalhando com moradores locais em Wenguang e Lao Prabang, replantando mudas nativas da região. Objetivo? Garantir que a ferrovia não introduzisse espécies invasoras nas florestas primárias. E não para por aí. Para os elefantes asiáticos selvagens que vivem na fronteira entre Xishuangbanna e o Laos, essa ferrovia é praticamente invisível. Os engenheiros construíram viadutos especiais e mais de 62 quilômetros de fenças de proteção, projetados para guiar os elefantes até corredores seguros na natureza. Com a chegada do 15º Plano Quinquenal em 2026, essa filosofia de Bela China transformou a ferrovia em um verdadeiro corredor ecológico contínuo. E mais, a emissão de carbono no transporte de 1 tonelada de carga foi reduzida em 30% em comparação com o transporte rodoviário. Mas no mundo da logística global, um pequeno detalhe pode travar todo o sistema. Uma diferença de apenas 43,5 centímetros é suficiente para impedir que trens cruzem fronteiras. China e Laos utilizam o padrão internacional, 1.435 milímetros. Mas países como Tailândia, Malásia e Singapura usam trilhos de 1.000 milímetros. Sem uma solução, Vientiane se tornaria um beco sem saída. E é aqui que entra o Porto Seco de Tanaleng, um verdadeiro milagre logístico de 727 milhões de dólares. Inaugurado em dezembro de 2021, ele funciona como o elo central da logística do Laos, o coração do sistema. Dentro dele, existe uma área especializada de transferência entre trilhos. Imagine uma coreografia gigantesca de aço. Um trem vindo de caminho chega de um lado e, em minutos, guindastes e máquinas especializadas transferem milhares de containers para trens tailandeses do outro lado. Essa ponte logística é o motivo pelo qual a receita aduaneira do Laos triplicou em apenas 3 anos. O TDP é o órgão vital que conecta a Zona de Desenvolvimento Vientiane Sai Setá com o resto do mundo. No início de 2026, o porto já movimentava mais de 7.000 containers por mês, transportando de tudo, fertilizantes russos até máquinas industriais europeias. E no dia 3 de janeiro de 2026, um marco histórico aconteceu. O primeiro carregamento de camarão congelado da Tailândia, vindo de Songkhla, chegou à China em recorde de tempo, reduzindo o tempo de transporte marítimo em 60%. Isso é o chamado efeito pecíolo. Assim como o pecíolo conecta a folha ao galho, Tanaleng conecta as veias internas do continente asiático às rotas marítimas globais do Golfo de Beibu e além. E com a Tailândia avançando para concluir sua ligação ferroviária de alta velocidade de 10 bilhões de dólares até 2028, esse hub logístico está prestes a se tornar o porto interno mais movimento da ASEAN. Provando uma coisa: a geografia não é mais um destino, é uma oportunidade. A história da ferrovia China-Laos não é um evento isolado. Ela é o primeiro movimento de uma sinfonia continental. Dentro do plano estratégico da China para 2026-2030, esse corredor se torna um modelo definitivo de desenvolvimento de alto cuidado. E, junto com isso, uma nova geração está surgindo no Laos. Veja o exemplo de Sonsai Laolio. Aos 24 anos, ele começou sem nenhum conhecimento ferroviário, e hoje lidera uma equipe com 992 profissionais laosianos. Ele não é apenas um maquinista. Ele é o símbolo de um país que trocou o isolamento por um lugar na mesa da economia regional. Até o fim de 2025, a ferrovia já tinha transportado mais de 66 milhões de passageiros, sendo 12 milhões apenas no trecho do Laos. Esse fluxo humano está reconstruindo o antigo corredor da Indochina em uma zona de prosperidade compartilhada. E olhando para 2030, o avanço é inevitável. A ferrovia da costa leste da Malásia, ECRL, já ultrapassou 92% de conclusão. Enquanto isso, a Tailândia acelera sua integração ferroviária. O sonho de viajar sem interrupções, dos arranha-céus de Beijing até os portos de Singapura, já não é mais uma hipótese, é uma certeza da engenharia. Sim, a chora de uma dívida de 6 bilhões de dólares ainda paira sobre o Laos, e representa um risco real. Mas o pulso do Corredor Dourado está criando uma nova realidade, onde países sem saída para o mar não são mais vítimas de suas fronteiras. O dragão não apenas chegou,
Ele construiu a base de uma artéria de 3.000 quilômetros que vai definir o comércio asiático pelos próximos 100 anos. Do teto da Indochina até as águas tropicais do Mar do Sul da China, o mapa foi eletrificado para sempre. A prisão acabou. A conexão é eterna. A ferrovia China-Laos conseguiu algo histórico. Ela destruiu uma prisão geográfica e provou que aço e ambição são capazes de redesenhar o mapa da Ásia para sempre. Esse projeto se tornou o modelo definitivo de um continente conectado. Ele provou uma coisa simples, mas muito poderosa. A geografia não é mais uma limitação. Ela é uma variável que pode ser engenheirada. De um país sem saída para o mar ao centro de uma nova rede continental, isso é o que acontece quando infraestrutura se transforma em estratégia. Mas agora vem a pergunta mais importante. Se uma única ferrovia já foi capaz de transformar o Sudeste Asiático, o que acontece quando nem os oceanos forem mais barreiras? Porque neste exato momento, engenheiros chineses estão tentando algo ainda mais extremo. Um túnel de 123 quilômetros construído debaixo do mar. Um projeto tão ambicioso que pode redefinir o comércio global mais uma vez. Obrigado por assistir. E se você quer entender as forças reais que estão moldando o nosso mundo, se inscreve no canal, porque isso aqui é só o começo.